Eu passo agora a relatar um caso visto no Hospital Pedro Ernesto, de ruptura da inserção distal do bíceps, em que houve correlação dos exames de ultrassonografia e ressonância magnética. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 54 anos, funcionário do hospital. Ele referia que há 2 semanas havia sentido um estalo durante o levantamento de uma mesa pesada. Na hora ficou bastante inchado a região da fossa antecubital, não ficou roxo, não tinha equimose, e ele evoluiu com uma melhora parcial e no momento do exame ele referia um desconforto para certos movimentos de supinação e flexão do antebraço, mas ele não tinha no exame físico sinais de retração da musculatura do bíceps. Eu vou mostrar em sequência os exames de ressonância e ultrassonografia, fazendo a correlação das imagens. Então isso aqui é uma ressonância magnética, desculpa. No plano axial, a sequência sensível é a líquido. Eu vou voltar aqui às imagens. Então, nesse ponto, a gente nota a aponeurose interna do bíceps, que vai dar origem, no nível mais distal, aos tendões da cabeça longa e curta, e também ao chamado lacertos fibrosos, que é a aponeurose externa do bíceps. Aqui a gente verifica que no nível da transição músculo-tendínea, dessa aponeurose interna, já tem uma área de edema em torno. Esse é o braço direito, esse é o antebraço direito. Então, aqui no nível mais lateral, a gente observa já a formação da cabeça longa e no nível mais medial, a cabeça curta. Outras estruturas de interesse são o feixe neurovascular, composto pela artéria braquial e um nervo mediano, mas isso não vem ao caso agora. O que nos interessa é o estudo do tendão. Então, descendo mais ainda, a gente observa, olha, que da cabeça curta sai uma projeção, como se fosse um mesentério, que na verdade é um folheto do lacertos fibrosos. A gente continua descendo. A cabeça curta fica bem afilada, a cabeça longa com aspecto meio deformado, mais presente, e aquela área de edema em torno, olha, da musculatura e também em torno dos tendões. A gente nota nesse nível um outro folheto do lacertos fibrosos, ele tem 3, nós já vimos o primeiro, o intermediário, esse aqui é o superficial, e existe um outro profundo que a gente não está vendo nesse corte. Mas nota como é que esse lacertos, o folheto dele de origem, ele está bem distorcido, evidenciando que houve uma ruptura do lacertos fibrosos. Notem a área de edema por cima aqui da porção medial do pronador redondo. Esse lacertos ele corre por cima do pronador redondo da musculatura flexora do antebraço e a distensão do paratendão para uma coleção líquida, provavelmente hematoma. Esse tendão fininho que passa aqui do lado, olha, mais lateral, é o tendão do músculo braquial. Vamos descer mais um pouco. A gente nota ainda a cabeça curta afilada. Ela está mais superiormente aqui, e a cabeça longa descendo com um aspecto meio deformado e até mesmo espessado. Continua a descer. A gente nota a cabeça longa inserida na tuberosidade radial. Ela tem uma inserção mais posterolateral nessa tuberosidade e parcialmente rota, e a cabeça curta aqui, mais anterior. Nota que a cabeça curta ela não se insere, tem um ponto de desinserção, e a cabeça longa parcialmente inserida aqui com áreas de ruptura no interior dos fascículos. E aquela área de vazio, né, da inserção da cabeça curta. Ela tem uma inserção mais anteromedial e a cabeça longa uma inserção mais posterolateral. Então isso é uma ruptura seletiva da cabeça curta, uma ruptura seletiva total, e a cabeça longa ela está rompida parcialmente. Então aqui mais uma vez aquele corte axial mostrando, olha, uma das projeções dos folhetos do lacertos fibrosos e aquela área de edema importante ao redor, né, com distensão do paratendão. Então a sequência de imagem que nós acabamos de ver
mostrando desde ali o início, né, a origem dos tendões, a partir da aponeurose interna, descendo a coleção no paratendão e a inserção da cabeça longa e a ruptura total aqui da cabeça curta. No plano coronal, a mesma coisa, a gente vê apenas o final aqui da cabeça longa, aquela grande área de edema, né? Aqui você tem extensão de paratendão e tem extensão também da bolsa bicípito-radial, que é uma bolsa que fica entre os tendões e a cortical da tuberosidade radial. Essa é uma sequência em posição FABS. FABS é um acrônimo em inglês. O braço fica fletido. Você tem a supinação, o polegar fica para o alto, o braço fica acima da cabeça fletido, o cotovelo fletido. Você tensiona o tendão do bíceps, então ele fica bem visualizado e bem tensionado aqui. E a gente nota aquele aspecto da coleção, olha, peritendínea, com ruptura parcial da cabeça longa, ela ainda está inserida aqui, e a ruptura total da cabeça curta. Essa é a posição FABS, nota como o polegar ele fica para o alto aqui, a mão supinada. Agora as imagens de ultrassom em correspondência com a ressonância magnética. Isso aqui é um corte feito no plano do maior eixo do tendão. É como se fosse um sagital oblíquo aqui nessa imagem de ultrassonografia. Nota que a inserção da cabeça curta ela está vazia aqui, tem somente líquido, e o coto retraído, né? Ele não chega aqui na tuberosidade radial, que é o que nós vemos aqui nesse ponto. Então esse corte de ultrassom corresponde mais ou menos aqui a esse trecho da inserção da cabeça curta. A mesma coisa aqui, é um outro sagital oblíquo mostrando, olha, o tendão retraído e aquele vazio que existe em relação à inserção na tuberosidade radial. Isso aqui é um corte axial, lá no nível proximal, próximo à fossa antecubital, mostrando a artéria braquial, e o tendão do bíceps com aquela distensão do paratendão por provável hematoma. Aqui nós temos um corte em modo B e com um Power Doppler mostrando o tendão do bíceps. Aqui ele lacerta os fibrosos, olha, meio espessado, com edema ao redor, então ele está parcialmente rompido aqui. E o Doppler mostrava o aumento do fluxo vascular das partes moles em torno do lacerto fibroso, né? Então você tinha também a ruptura dessa estrutura. Mesma coisa aqui, olha, eu tenho lacerto fibroso roto, espessado, com edema ao redor, e a mesma coisa aqui na imagem da ressonância magnética, né, mostrando o tendão do bíceps e o lacerto saindo todo distorcido com edema ao redor. Esse aqui é um outro corte no nível da fossa antecubital, mostrando a cabeça longa, que ela é mais lateral, a cabeça curta, que é mais medial, e a distensão do paratendão. Grosseiramente seria essa imagem que aparece aqui na ressonância, né, da cabeça longa, a cabeça curta que está rota, né, e o líquido ao redor distendendo o paratendão. É uma visualização interessante do tendão do bíceps. A gente faz uma janela dorsal para poder obter essa imagem. Então observem aqui, olha, o tendão do bíceps direito, parcialmente roto, inserido na tuberosidade radial. E aqui do lado esquerdo, você tem ele íntegro, com aspecto de ecogenicidade normal, ele é bem ecogênico, inserido normalmente aqui na tuberosidade radial. O paciente ele faz uma supinação do antebraço para poder visualizar essa inserção aqui no lado normal e aqui no lado anormal com essa ruptura parcial do tendão. Essa é a posição da sonda, né? Aqui a região dorsal do antebraço, a gente insona por aqui e vai visualizar o rádio e a ulna com o bíceps inserido ali na tuberosidade radial. Bom, alguns pontos importantes da anatomia dessa região. Então nós temos a visualização frequente das duas cabeças, da curta e da longa, pela ultrassonografia e pela ressonância magnética.
A cabeça curta ela roda 90 graus para a porção lateral, então ela torce, ela tem o eixo torcido, ela não desce reto, ela tem um eixo torcido, o que dificulta muitas vezes você visualizá-la na ultrassonografia. A gente tem que ter alguns procedimentos específicos para poder visualizar essa cabeça curta. Outro detalhe importante é que a cabeça curta ela se insere mais distal e a cabeça longa ela é mais proximal, né? Mais proximal e posterolateral, e a curta é mais distal e anterior. Uma estrutura que sempre a gente tem que visualizar a integridade ou não é o lacertos fibrosos, quando você tem essas rupturas de bíceps. Ele normalmente recobre o pronador redondo e a musculatura flexora. É importante você dizer para o cirurgião se ele se encontra íntegro ou não, porque as rupturas de bíceps com rupturas associadas de lacertos fibrosos têm um prognóstico pior do que aquelas em que você mostra o lacertos fibrosos íntegro. Em geral, tanto pela ressonância magnética como pelo ultrassom e pelo exame físico, é mais fácil, claro, o diagnóstico da ruptura completa do tendão do bíceps. Quando você tem ruptura parcial ou ruptura completa com o lacertos fibrosos íntegro, esse tendão ele não retrai muito, o que dificulta a identificação pelo exame físico, né, de uma retração do tendão quando é uma ruptura parcial ou quando é completa com integridade do lacertos. Isto é, o lacertos ele ancora o tendão do bíceps numa posição mais ou menos tópica. Então ele confunde às vezes o diagnóstico do ortopedista, porque ele fica achando que pelo fato de não ter retração, não é uma ruptura completa. Muitas vezes é completa, mas o lacerto ficou íntegro e está ancorando o bíceps ainda próximo ao seu local normal. Esse tipo de estrutura você também encontra na inserção tricipital. A cabeça lateral do tríceps ela é recoberta também por uma expansão aponeurótica que se continua mais abaixo em direção ao músculo ancônio. Às vezes você tem também ruptura completa do tríceps e ele fica no lugar porque essa expansão aponeurótica lateral ela se encontra íntegra. Então essas estruturas aponeuróticas são importantes a verificação de integridade ou não quando você tem ruptura de um tendão principal. Bom, o paratendão ele envolve as cabeças do bíceps, então é um tendão que não tem bainha sinovial, mas ele tem um paratendão e frequentemente você tem extensão por hematoma quando há ruptura. E na inserção do bíceps você tem uma bolsa bicípito-radial que fica entre os tendões e a cortical da tuberosidade radial. Às vezes você tem processos de bursite ali, sem ruptura. Um desenho esquemático mostrando, olha, o lacertos fibrosos, que é essa aponeurose externa, saindo aqui da transição músculo-tendínea, as duas cabeças bicipitais, a mais medial que é a curta, a mais lateral que é a longa. A longa tem um formato em crescente no nível da fossa antecubital e a curta meio que se encaixa aqui no meio, né? Esses aqui são os folhetos do lacertos fibrosos, né? Folheto profundo, folheto intermediário e o folheto superficial que vão recobrir a parte anterior do antebraço. Esse é um aspecto na peça anatômica da tuberosidade radial. Notem aqui a inserção da cabeça longa, que ele é mais proximal e anterior, e a cabeça curta aqui, que ele é mais distal. Essa tuberosidade muitas vezes ela tem formatos diferentes do habitual. Em geral você tem apenas uma elevação da borda da tuberosidade radial. Isso aqui são variações anatômicas. Aqui não tem elevação nenhuma, é uma tuberosidade radial lisa. Aqui você tem dupla elevação, né? E mostrando os graus dessa dupla elevação. Um grau bastante acentuado, intermediário e um grau pequeno de dupla elevação da tuberosidade radial. Por que é importante isso? Porque às vezes essa elevação, quando muito proeminente, como se encontra aqui, ela é um motivo de erosão da inserção distal do bíceps a longo prazo. Então o paciente ele pode ter uma predisposição a ter essas rupturas distais em virtude dessa particularidade anatômica da tuberosidade radial. Um outro desenho esquemático mostrando as cabeças do bíceps, a cabeça curta mais distal, a cabeça longa proximal e anterior. Aqui o lacertos fibrosos, nota como ele envolve a musculatura flexora do antebraço e ele tem pontos de inserção na una, tanto no lado
ulnar quanto no lado radial. Ele faz um envelope aqui em torno da musculatura do antebraço, o pronador e a musculatura flexora. Uma imagem mostrando, olha, o cruzamento das cabeças do bíceps na parte distal, né? Então você tem aqui a cabeça longa se inserindo mais anteriormente e a cabeça curta se inserindo mais lateralmente. Esse desenho é muito feliz para mostrar o que acontece aqui. Então aqui eu tenho a parte anterior do antebraço, do cotovelo, desculpa, com as cabeças longa e curta. E nota como a cabeça curta ela faz, olha, uma torção. Então ela sai de anterior para lateral. Isso aqui é o rádio, né? Então ela se insere de maneira meio torcida, né? Aqui mais distal e aqui a cabeça longa mais proximal. Então ela faz essa torção e é por isso que essa êntese ela mostra uma dificuldade de ser apresentada na ultrassonografia porque eu não tenho um corte sagital que vá tangenciar exatamente como essa torção está mostrando aqui. Eu tenho que fazer uma manobra de obliquidade para conseguir pegar o tendão do bíceps no maior eixo. Aqui mostrando o lacerto fibroso recobrindo a musculatura do pronador redondo. Esse é um corte transversal da ultrassonografia mostrando, olha, as cabeças do bíceps lateral e curta, cabeça longa e curta, e os folhetos, olha, do lacertos fibrosos, a origem desses folhetos. Folheto superficial, folheto intermediário e folheto profundo, né? São 3 folhetos que nem sempre você consegue visualizar nos exames de imagem. Mais fáceis de encontrar são os superficiais e profundos. Esse intermediário ele é bem difícil de você identificar, a não ser quando você tem ruptura, como foi o caso do paciente em questão. Aqui cortes sequenciais no plano transversal, desde a transição músculo-tendínea, onde você tem, olha, essa aponeurose interna, né? E aqui o tendão ele vai se superficializando, né? Na fossa antecubital. Essa imagem mostra a origem, olha, dos folhetos do lacerto fibroso, a porção superficial e o folheto profundo aqui, olha, descendo por trás do pronador redondo. Uma imagem de ultrassonografia e de ressonância magnética correspondente, mostrando aqui a cabeça longa, a cabeça curta, né, a artéria braquial e o nervo mediano, vindo de lateral para medial. E aqui a musculatura do pronador redondo. Bom, nós temos aqui a cabeça longa, com aquele formato em crescente, está saindo aqui um folheto profundo daquele lacertos fibrosos, e isso aqui é a cabeça curta, aquela que se encaixa aqui na cabeça longa, né? Isso aqui é a projeção do lacertos. Esse é um modelo de Play-Doh, é como se fosse um corte transversal do lacerto fibrose e das cabeças do bíceps, a cabeça longa, com aquele formato em crescente, a cabeça curta, que é mais ovalada no nível da fossa antecubital, em amarelo o folheto superficial do lacertos, em rosa, salmão, você tem o folheto intermediário e em roxo o folheto profundo do lacertos. Esses 3 folhetos eles convergem para formar uma coisa só, né? E se fundir com a fáscia do antebraço. Imagem no ultrassom foi pintada para ficar mais didático, né? Cabeça longa, curta, artéria braquial e nervo mediano, vindo de lateral para medial. Essa é uma imagem, é um vídeo mostrando a anatomia da fossa antecubital. Aqui eu tenho a artéria braquial, olha o lacerto saindo aqui em direção ao pronador redondo e aqui no nível mais alto aquela aponeurose bicipital interna, né? Isso no nível da transição músculo-tendínea. Isso aqui é um corte sagital oblíquo, passando pelo maior eixo do tendão do bíceps, mostrando, olha, a inserção normal do tendão, né? Então ela tem esse aspecto aqui nesse plano de corte. E aqui a artéria braquial, que ela é paralela, é um dos pontos de referência para você poder localizar a inserção do bíceps no ultrassom. É justamente o trajeto da artéria braquial que fica paralelo à êntese bicipital.
Esse é uma outra janela que nós utilizamos, é uma janela lateral. Ela é legal para poder ver, olha, a inserção na tuberosidade, né? A gente faz movimentos de pronação e supinação que ajudam a definir se o tendão se encontra normo inserido ou não, né? Então, se eu quero saber se ele está inserido normalmente ou não pelo ultrassom, eu tenho que fazer essa janela e mexer o antebraço em pronação e supinação. Eu vou ver o tendão mexendo junto com a cortical do osso da tuberosidade radial. Aí eu posso dizer que ele está inserido. Esses conceitos e descrições foram abordados também no podcast Lesões distais do bíceps braquial, em duas partes, em português, parte 1 e parte 2, e em inglês, em uma parte só. Quem tiver interesse é só acessar o Spotify e procurar o canal Medicine Imaging, que tem uma série de podcasts. Os últimos foram sobre essas lesões distais do bíceps. Obrigado pela paciência e atenção de todos.